Tem uma pergunta aqui que fala, né? O que seria, na sua visão, uma feminilidade saudável e uma masculinidade saudável também? Seria mais ou menos isso. O homem, ele entrar, de certa forma, vai como um cara, como um protetor estabelecido, provedor, né? E a mulher, como que ela entraria nessa dança, tipo... Porque eu entendo a sua preocupação. Obviamente, eu concordo. Falo assim, cara, os homens... Meu, se você fizer um filho, você tem que assumir, você tem que pagar pensão, você tem que... Conversa com a paternidade que a gente falou lá atrás. Eu falo assim, vamos supor, você vai... Eu, por exemplo, eu não vejo sentido de alguém namorar alguém se não for pra, talvez, levar pra um casamento. Você vai namorar a pessoa por 40 anos, cada um faz o que quiser, óbvio. O sexo, ele tem uma função prazerosa. Beleza. Mas caso algo aconteça, vem uma consequência dele. E aí, como adultos que estão praticando isso, porque tem muitos adolescentes que também já estão praticando, e aí? Tem filho pra tudo quanto é lado, na verdade é essa, né? E aí o que acontece com a sociedade? Por que a sociedade tá assim, tá? Porque às vezes essa mulher não queria ser mãe. Ou às vezes ela nem tinha parado pra pensar nisso e aconteceu. E eu não vou julgar ela, ninguém tem que julgar ninguém aqui e condenar ninguém. Só que é importante a gente conversar sobre isso, porque talvez isso, se tivesse sido conversado antes, a pessoa teria se planejado um pouco melhor. E aí fica cheio de crianças sem referência. Eu falo, se for pra colocar filho no mundo e depois Os não dá filhos conta... do divórcio. Não dá certo, não tem como. Aí, falando sobre o que você perguntou, né? A masculinidade saudável e o lado feminino saudável. Isso conversa com o ativo loba e o ativo lobo. Então, assim, eu não vou desonrar a minha história, eu vou respeitar a minha história. O que eu aprendi com esse relacionamento que eu tive? Eu aprendi o quanto é importante eu prezar pela minha autoestima. E autoestima tem a ver com autorrespeito. O fato de eu gostar de uma outra pessoa não significa que eu vou permitir que ela me trate de um jeito ruim. Só que o outro nos trata como a gente se trata. Então, se você não se trata legal, você não se trata bem, você meio que vai ficar aceitando migalhas por conta de carência. E muitas vezes essa carência veio desde lá da infância. Aí você vai projetar no outro uma coisa que não foi suprida na infância. Qual que é a grande sacada que eu tenho percebido ao longo da minha vida pessoal e profissional? Você se maternar, você se paternar. Meu pai me ensinou isso de top. Maravilhoso. Nossa, minha criança interior e ele, na parte ali saudável, que ele alegrou minha criança interior, tá top. Vou levar isso pros meus filhos eu me tornando mãe. Tipo, esse lado divertido de alegrar uma criança. Minha primeira formação é pedagogia. Eu levei isso para muitos alunos meus. Eu procurei reproduzir isso. Minha mãe também não ficou atrás nisso. Eu vou entrar na parte do feminino que tem tudo a ver com ela. Então, nessa parte assim, nossa, top. E procurar um homem que converse com isso positivamente, mas não cobrar dele que ele seja igual ao meu pai. Porque se eu for cobrar, do homem ele ser igual ao meu pai, eu vou estar me iludindo. E isso não vai fechar, porque a outra pessoa é outra pessoa. Ela tem outro perfil comportamental, ela tem outro gosto, jeito, cultura. E a bagagem dela, com a luz dela, com as sombras dela, as limitações dela. É legal eu ser realista, enxergar o outro como ele é. Tem isso de positivo, tem isso aqui que não tá legal, mas eu consigo dar conta. E qual que é a ferida desse outro? Porque, vez ou outra, ele vai dar uma desandada. Eu vou dar conta de dar uma forcinha e não embarcar e os dois descerem ladeira abaixo? Por isso que uma das características da mulher feminina, de uma mulher saudável, é ela praticar a própria inteligência emocional dela. Algumas podem aprender desde casa, outras aprenderam algumas coisas com as ancestrais dela, mas outras foram na vida, com a própria terapia, com os livros, com podcasts como esse. Então eu vou fazer como se fosse assim, no meu adultecer, no meu amadurecer. Isso aqui que eu aprendi do meu pai foi legal, vou manter. Isso aqui não é legal. Pai, não vou te julgar. Porque se eu julgar ele, eu vou criar isso de novo na minha vida. Eu vou repetir esse padrão. Eu não vou julgar ele. Ele fez o melhor que ele sabia fazer nas condições que ele tinha, com as ferramentas que ele se permitiu acessar e ok. Então isso aqui vai ficar. Por exemplo, a parte das datas comemorativas, dos jantares, ele tinha restaurante, então ele tinha um lado muito anfitrião, de acolher as pessoas, de servir, várias coisas maravilhosas. Outras coisas, isso aqui não, né? Não vou nem citar, que acho que não vem ao caso falar das sombras dele, né? Deus o tenha. E aí, assim, no caso agora da parte feminina saudável, quando a mulher, ela não julga a mãe dela, e ela se permite olhar para essa mãe com carinho também, e entender que ela teve a história dela,
os aprendizados dela, a forma como ela enxerga o mundo está muito relacionado também com o que ela teve acesso. E aí, quando você não julga essa mãe, você volta para o seu feminino. Você honra esse feminino. E aí você fica mais leve. Você não tem que provar para os outros, ai, eu sou tão boa quanto um homem, porque o homem... Isso é muito antigo, mas assim, porque o homem tem o falo, então ele tem. Isso. A mulher não tem o falo, então ela não é um... Ela sente menos de alguma forma, né? Porque não tem. A nossa força é em aceitar quem a gente escolhe ser, porque aí entra a parte, inclusive, da psicologia, né? Escolher ser mulher, né? Escolher aceitar ser feminina. E isso muitas vezes tem sido um exercício para nós, porque a gente foi ensinada a provar que a gente é tão boa o suficiente igual a um homem. Não, você é boa sendo você, como a mulher que você, caso escolha ser. Né? Gostei. Porque tem a parte, respeitemos também todas as escolhas, né?